Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Agora vamos entrar de fato na propriedade coligativa, na pressão máxima de vapor, tá? O que é essa pressão máxima de vapor? Primeiro, vamos para os nomes, gente. Pressão e vapor. Então quer dizer que eu tenho que olhar a substância evaporada, ou seja, em vapor, beleza? E nós temos que também olhar também a pressão. Por exemplo, eu vou apresentar aqui três substâncias para você: a água, o álcool e o éter. Nós sabemos que o álcool ele evapora com uma facilidade muito grande, né? O álcool, a acetona, né? Para remover os esmaltes da unha, bonitinho. São substâncias que evaporam. Você coloca na pele assim, evapora muito rápido. Curiosidade, por que o álcool ele evapora fácil e quando ele evapora fácil, ele dá aquela sensação de frescor? Primeira resposta. Por que ele evapora fácil? Agorinha eu vou explicar isso aqui. Mas a segunda resposta já posso dar de cara. Por que ele dá aquela sensação de frescor? Porque para ele evaporar fácil, ele puxa o calor da nossa pele e evapora com facilidade. Se ele não puxasse o calor da nossa pele, ele ia evaporar com muito mais dificuldade. Mas ele puxa o calor e evapora. Né? Então quer dizer que se eu coloco uma substância que evapora mais rápido que o álcool, vai dar uma sensação muito mais de frescor, ok? Então, uma curiosidade. Pessoal, veja bem, essa experiência que vai ser utilizada aqui é a 20 graus Celsius. Nós sabemos que você pegar no seu quarto aí, ó, na sua sala, pegar um copo d'água e jogar no chão, ela vai evaporar com o tempo. E a gente sabe que a água evapora a 100 graus Celsius. E a água que você jogou no quarto, seu quarto não chegou a 100, bem longe de 100. Então por que a água evapora? Pessoal, toda molécula tem a sua energia, que a gente chama de energia cinética, que nós já vimos aí. mv²/2. Essa energia cinética, que é o movimento das moléculas, é o suficiente para que algumas moléculas que estejam no estado líquido, elas começam a escapar. Então tá aqui, ó, algumas moléculas conseguem escapar, não importa a temperatura, se é 15, 20, 80, 70, consegue escapar mesmo não estando a 100 graus Celsius. Agora, por que a água evapora a 100? Isso aí nós vamos ver depois. Mas o que é importante aqui é que a água, ela evapora, ela começa a evaporar a um pouco, em qualquer temperatura. Só que ela não evapora toda, né? Se você pegar uma bacia com água e deixar no seu quarto, ela vai ficar aí meses e vai evaporar pouquinho em pouquinho. Porque essa energia cinética, ela está longe de ser uma energia suficiente que teria uma energia a 100 graus Celsius. Ou seja, se eu tenho uma água com uma energia a 20 graus Celsius, é totalmente diferente das moléculas que têm uma energia a 100 graus Celsius. Então nunca que essa energia aqui é suficiente para evaporar toda a água, mas é possível evaporar poucas moléculas de água. Tá? Quando eu vou para o álcool, eu percebo que existe uma evaporação um pouco maior. Quando eu vou para o éter, eu vejo que existe uma evaporação ainda maior. Isso é pela própria característica, né, dos compostos. Primeira coisa, por que a água tem uma evaporação menor que do álcool, que tem menor que do éter? O éter é uma substância que evapora com muita facilidade. Nós falamos que o éter ele é uma substância volátil. Presta atenção nesse nome, tá? O que é a volatilidade? Volatilidade são substâncias que evaporam com facilidade. A água não, mas olha o éter. Evaporou com muita facilidade aqui. Tanto é que se eu deixar um vidro de éter ou até de acetona, deixa um vidro de acetona, ele evapora rapidamente. A acetona no outro dia você vai lá olhar, tá vazio. O éter em poucas horas já está tudo evaporado. Por quê?
Porque é uma substância volátil, evapora com facilidade. Mas professor, por que o éter é volátil e a água não é volátil? Pessoal, logicamente pelas próprias forças que mantêm a água unida. As forças intermoleculares, que são ligações de hidrogênio, né? Vamos colocar aqui, ó, a água, ela se liga, né, de maneira que a gente sabe que é ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte. Isso faz com que poucas moléculas conseguem se desprender do líquido e passem para o gasoso. As interações que ocorrem no éter, ó, veja bem, o éter é um composto assim, ó, não faz ligação de hidrogênio. Aqui é uma ligação bem mais fraca, que a gente chama de polo induzido, força de Van der Waals, que é muito fraco, ó. Se as moléculas que se mantêm unidas têm uma ligação fraca, logo é fácil ela escapar do líquido para o gasoso. Então aqui, ligação forte escapa pouco, ligação fraca escapa muito. E aqui, ligação intermediária. Não é uma ligação de hidrogênio forte, mas também não é uma ligação muito fraca. É uma ligação intermediária. Então quer dizer que uma substância, ela por ser volátil, ela está intimamente ligada com a força de interação entre as moléculas. Então, quanto menor a interação, mais volátil a substância vai ser. Por quê? Porque se aqui a ligação é fraca, logo ela consegue escapar para o estado gasoso. Então isso é uma substância volátil. E a primeira resposta que eu vou dar do álcool, quando eu perguntei que quando passa na pele, ela evapora com facilidade. Por que ela evapora com facilidade? Porque o álcool é uma substância volátil, ok? Beleza. Fazendo isso, a gente já sabe o que é substância volátil, já sabe que é por causa da interação. E vamos estudar um pouco mais? Veja bem. Bom, a água aqui conseguiu evaporar aí, vamos supor, 4 moléculas, né? E essa molécula não consegue mais. O máximo que ela conseguiu. Para outra entrar aqui, ó, para outra molécula que está no estado líquido passar para o estado gasoso, essa aqui ela tem que voltar. Porque já está uma capacidade máxima. Imagina um elevador que cabe 10 pessoas. Aqui é o elevador que cabe 10 pessoas. Para um entrar, um tem que sair, porque senão o elevador cai. Basicamente, quando uma sala está cheia, a sala cabe 50 pessoas. Acabou as matrículas. O colégio não matricula mais porque cabe 50. Ah, mas aí saiu 2, então consegue matricular mais 2. Basicamente é isso. Aqui chegou numa capacidade máxima, tá? E essa capacidade máxima, ela continua, mas aqui continua evaporando? Sim, continua evaporando. Isso aqui, ó, continua evaporando. Mas para isso continuar evaporando, aqui tem que continuar liquefazendo ou condensando. Lembrando que a passagem do estado líquido para o estado gasoso é ebulição ou evaporação, e a passagem do estado gasoso para o estado líquido é condensação ou liquefação. Então, olha para você ver que eu vou definir agora para você o que é pressão de vapor. Primeiro, o que é pressão de vapor? É a pressão que as moléculas do estado de vapor faz. Mas por que a gente chama pressão máxima? Veja bem, quando a água surgiu essas 4 moléculas, que foi o máximo que ela consegue, ou seja, então quer dizer que aqui no estado gasoso é a pressão máxima que ela faz. Não existe como aumentar. Dessas 4 moléculas não vai uma quinta. Por quê? Porque para uma ir a outra tem que voltar. Então essas 4 moléculas que estão no estado de vapor é o que faz a pressão máxima. A pressão máxima que ocorre dessas 4 moléculas. Não ocorre mais. Então quer dizer que eu falo que essa água, ela chegou à minha pressão máxima de vapor. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, a definição. Segundo, o entendimento. Primeiro, definição. O que é definição? O que é pressão máxima de vapor? É a pressão máxima, ou seja, a capacidade máxima que o vapor faz. Agora, para isso ocorrer, a água tem que estar no equilíbrio. Isso aqui a gente chama de equilíbrio. Ó, olha o nome. Olha o nome que isso aqui cai, hein? Equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? A molécula
vai para o gasoso e a outra volta. Uma vai, outra volta. Ou seja, isso aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, eu só percebo a pressão máxima de vapor quando ocorre o equilíbrio dinâmico. Porque para uma molécula, as moléculas estão saindo. Então, tá tendo pressão? Tá. Vamos supor que eu coloco mais uma molécula aqui. Vamos supor que vou aumentar para 5. Vou aumentar mais uma molécula. Se está aumentando, então é pressão de vapor. Então vamos lá, mais uma. Deu o máximo, acabou. Como que eu sei que acabou? Porque começa o equilíbrio dinâmico. Até 4, beleza, 5. Quando chegou no 6, beleza. Mas quando partiu para o 7, não foi para o 7º. A uma teve que descer para a outra subir e assim vice-versa. Então, ou seja, quando ocorre o equilíbrio dinâmico, é quando eu sei que a pressão ela chegou no máximo. Ou seja, as moléculas que estão no estado de vapor não aumentam mais. Ok? E o álcool, lógico que tem uma pressão maior. Por quê? Como ela evapora com facilidade, então ela vai ter mais moléculas. Então aqui eu vou ter uma pressão máxima maior do que a da água. E como que eu sei que a pressão máxima vai ocorrer? Porque quando vai chegar um momento que para uma molécula subir, a outra tem que descer. Esse equilíbrio faz que chegou na pressão máxima de vapor. E é lógico que a pressão do éter vai ser muito maior. Porque por uma mesma quantidade, o éter evapora mais fácil. Se o éter evapora com muito facilidade, por ser volátil, então eu vou ter uma capacidade maior. Até chegar numa capacidade máxima, ou seja, por uma subir, a outra tem que descer no equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico prova que tem a pressão máxima de vapor. Para a água, olha a pressão máxima, 17,5, pouco, né? Isso a 20 graus Celsius. A 20, olha o álcool, 40, já aumentou pra caramba. Mas olha o éter, que a interação é fraquíssima, logo a volatilidade é muito grande. 442 milímetros de mercúrio, é muito grande, não é verdade? Então, significa o quê? Vamos resumir, o que é a pressão máxima de vapor? É a pressão que as moléculas que estão no vapor exercem. E quando ela chega à pressão máxima, quando não tem como mais o que está gasoso virar líquido, o que está líquido virar gasoso. A não ser que ocorra um equilíbrio. Quando um vai, o outro vem instantaneamente, numa troca. Ok? Então, não decora. Não é para você decorar a pressão máxima de vapor, não é para você decorar, é para você entender. Para você entender, quando você pega aqui, ó, você pegou o éter vai evaporar o máximo que ele deu. Ele evapora, vamos supor que ele consegue evaporar 100 moléculas. Ele evaporou 100 moléculas nessa situação. Não evapora mais, então ali é a pressão máxima de vapor. Ou seja, isso aqui, por que pressão? Porque essas moléculas que estão no estado gasoso vai exercer uma pressão sobre o líquido, ok? E só vai ser possível quando ocorre uma capacidade máxima aqui, ó. Ou seja, o número é máximo. Aí eu tenho uma pressão máxima de vapor. E tanto é que para uma subir, a outra tem que descer. Isso a gente chama de equilíbrio dinâmico. Ou seja, ocorre a evaporação e a liquefação ao mesmo tempo. Isso é equilíbrio dinâmico. Beleza, pessoal? Vou colocar um gráficozinho para a gente terminar isso aqui, para a gente terminar de vez interpretando isso aqui, tá? Na transição. Pessoal, colocando isso aqui no gráfico, nós vamos analisar. Primeiro, o que nós analisamos na aula passada? Que uma substância, quanto mais volátil é, significa menor vai ser a interação entre as moléculas. Isso vai influenciar na pressão máxima de vapor. Então, substâncias voláteis têm pressão máxima de vapor alta, porque evaporam muito. Se evaporam muito, vai ter muito vapor, logo a pressão vai ser maior. A pressão está ligada à quantidade de moléculas, tá? Se eu tenho muitas moléculas, eu tenho muita pressão. Se eu tenho poucas moléculas, eu tenho pouca pressão. Isso nós vimos isso. E na pressão máxima de vapor vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um equilíbrio entre o líquido e o gás, tá? Entre o líquido e o gás. Isso aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico, ok? Isso nós vimos na aula passada. Agora, quando eu coloco isso no gráfico, tem como eu mexer na pressão máxima de vapor? Tem como eu mexer. Mudando a temperatura. Pessoal, por que uma substância como a água,
que ela evapora, ela ferve a 100 graus Celsius, mas se eu colocar 20, que nem no vídeo anterior, evaporou umas 5 moléculas, pela própria energia cinética. A própria energia da molécula, o próprio movimento da molécula, faz que uma hora ou outra a molécula está no estado líquido, ela consegue escapar para o estado gasoso. Ela consegue escapar, porque não é fácil escapar. Né? Por que não é fácil escapar? Porque quando eu pego aqui, ó, vamos pegar aqui uma bacia. Quando eu pego uma bacia de água aqui, existe uma pressão atmosférica aqui, ó. Existe uma pressão atmosférica, porque o ar, né, o ar está aqui fora, ó. Então existe uma pressão atmosférica exercendo um bloqueio para que essas moléculas não escapam com facilidade. Só que uma ou outra acaba escapando pela própria energia. Então chega uma hora que uma molécula tem uma energia maior que a de fora e ela consegue escapar. Agora a pergunta é, tem como eu aumentar essa energia aqui? Tem. Aumentando a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o quê? O movimento, a energia cinética. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a pressão máxima de vapor. Isso é lógico, porque eu estou aumentando a energia, então mais moléculas vão passar para o estado gasoso. Agora, vocês têm que ver que a pressão máxima de vapor, ela é uma propriedade coligativa. Então, se eu pego uma caixa d'água ou um copo d'água, se eu colocar para ferver, vai dar temperatura diferente? Não. As duas vai ferver a 100. É lógico que a caixa d'água vai demorar muito mais que do copo, mas as duas vão chegar na mesma temperatura. A mesma coisa é com a pressão máxima de vapor. Não importa as quantidades que eu pego, a pressão é a mesma. Tá? Qual que é a pressão máxima, por exemplo, que a água chega a 100 graus Celsius? Então até coloquei aqui, ó, a 100 graus Celsius, a pressão máxima que ela chega é 760. 1 atm, né, a nível no mar, nós já vimos isso. Então é o máximo que ela chega nessa temperatura. É o máximo. Tá? Agora, se eu pegar 1 litro d'água, se eu pegar 10 litros, não muda. Tá? É a mesma coisa. Então a água vai continuar 100 graus Celsius, seja para 1 litro d'água, para uma caixa d'água, ou para quantos litros de água que for. Ok? Então vamos de novo. Quantidades diferentes não vai mudar a pressão máxima de vapor. Então se eu pego 1 litro de água, de álcool, ou 10 litros, a pressão é a mesma. Por que o éter evapora? Por que o álcool evapora? Por que a água evapora? Por que isso acontece? Pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, a evaporação de uma substância, ela não depende da temperatura. A pergunta e a resposta é pressão. O questionamento aí é pressão. Não pense em temperatura. Por quê? Quando a gente mexe com a temperatura, a gente mexe com a pressão. Tá? Então, consequentemente, para eu ferver a água, eu coloco no fogão que tem a temperatura. Então, quer dizer que a temperatura vai influenciar? Sim, vai influenciar. Só que eu tenho que pegar a explicação, eu tenho que entender a pressão. Sabe por quê? Veja bem. Olha aqui, eu tenho isso aqui. Eu tenho a pressão da própria água. Eu tenho a pressão da própria água, que a gente chama pressão de vapor. Ou pressão máxima de vapor, no caso aqui, se ela já chegou no equilíbrio dela, já chegou no máximo. E essa aqui que é a pressão atmosférica. Isso aqui são as moléculas do ar, e aqui são as moléculas da água. Bom, mas eu vou tirar essas moléculas da água aqui, vou tirar essa pressão, porque a pressão ela já foi alcançada, já sabe que tem algumas moléculas aqui. E a gente sabe que para uma molécula do líquido passar para o gasoso, a do gasoso tem que passar para o líquido. Mas isso não vai evaporar a água nunca. Vai evaporar as 4, 5 moléculas, mas não vai evaporar 10, 20 mil moléculas. Então para isso, o que é preciso evaporar? Eu preciso vencer essa barreira aqui da pressão. Eu preciso vencer essa barreira. Tá? Mas como que eu vou vencer essa barreira? Então, primeiro, por que as substâncias não evaporam naturalmente?
Porque existe a pressão externa, a pressão atmosférica, fazendo uma barreira, né, uma barreira de ar, uma barreira de pressão, e onde as moléculas, elas até tentam, só que elas não conseguem passar para o estado gasoso. Primeira conclusão aqui, ó. Primeira conclusão. Por que as substâncias não evaporam? Porque a pressão aqui de vapor, que eu vou chamar de pressão interna, ela é menor que a pressão externa, a pressão atmosférica. Então não tem como. Então quer dizer que para uma substância evaporar, a pressão interna ela tem que ser no mínimo igual à externa. Tem que ser no mínimo, porque se for igual, consegue escapar, se for maior, melhor ainda. Tá? E como que eu faço para aumentar essa pressão interna? Como que eu faço? O modo mais fácil é aumentar o quê? A temperatura. Então eu vou aquecer essa substância. Porque quando eu aqueço, a pressão interna ela vai o quê? Aumentando, 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 até chegar o quê? Ser igual ou maior que a pressão externa. Quando ela consegue ser maior ou igual, as moléculas começam o quê? A escapar desse bloqueio aqui, ó. Nesse ponto aqui que ela escapou, é o ponto que a gente chama de quê? De ebulição. E é lógico que para cada substância existe um ponto tanto de temperatura quanto de pressão diferente. No caso da água, para que isso ocorra, eu preciso elevar a água a 100 graus Celsius. Agora, para o éter e para o álcool, é lógico que eu esperaria o quê? Eu esperaria fornecer menos temperatura para chegar a essa pressão A igual a outra. Ou seja, por quê? Porque a pressão interna, tanto do éter quanto do álcool, já são elevadas. Por quê? Porque elas são elevadas? Por ser substâncias voláteis, evaporam com facilidade, tendo uma pressão interna muito alta. Essa pressão interna é a pressão máxima de vapor. Então, lógico que ela já tem uma pressão, alta. Então, para eu igualar a pressão externa para que haja a evaporação, eu preciso, lógico, fornecer menos temperatura. Que no caso do éter, 34,6 graus, e no caso do álcool, 78,3. Está vendo? E por que eu preciso fornecer menos temperatura? Porque eu preciso chegar a uma pressão menor, porque aqui já é alta. Então eu preciso aumentar menos para poder chegar a igualar a pressão externa. A água, como evapora bem pouco, ou seja, a pressão máxima de vapor é muito pouco, eu preciso fornecer muita temperatura para igualar, no caso, 100 graus Celsius. E por que do éter eu preciso pouco? Porque a pressão dela já é alta interna. Então, para igualar a lógica externa, eu preciso de menos temperatura, tá? Agora, fazendo isso aqui, vamos comparar duas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro a nível do mar, 160 milímetros de mercúrio, e uma cidade mais alta, que não seja no nível do mar, por exemplo, caminhando aí por Rio de Janeiro, nós vemos mais para cá. Vamos lá, Mato Grosso do Sul, cidade de Goiás, qualquer essas cidades aí. Vamos pegar Brasília. A Brasília está mais alta que no Rio de Janeiro, lógico, né? Porque, né, está acima do nível do mar. Qualquer cidade aqui no Brasil que não tenha mar está numa posição mais alta que o mar, logicamente. Então, se eu tenho uma cidade que está mais alta, o que eu espero? Eu espero que a altitude seja maior. A altitude é maior porque a cidade é mais alta, então a pressão é menor. Professor, por que a pressão ela é menor à medida que a altitude vai se elevando? Por exemplo, no Monte Everest, que é 8.850 metros, lá eu precisaria de máscara de oxigênio. Por quê? Porque lá a altitude é muito alta, logo a pressão é muito baixa. O ar é rarefeito. Por que alguns jogos na Bolívia foram proibidos? Porque lá é muito alto, logo eu tenho pouca disponibilidade de oxigênio. A pressão é baixíssima. Lembra que a pressão é proporcional à quantidade de moléculas disponível que eu tenho. Então, se eu tenho uma cidade onde eu tenho pouco ar,
eu tenho pouca pressão. Então vamos universalizar o conhecimento. À medida que eu vou subindo, tanto em cidade ou montanha, não importa. O ar vai ficando rarefeito, a pressão é menor. Bom, se a pressão aqui vai ser menor, então eu não preciso fazer tanto esforço para se igualar. Porque a pressão externa, a pressão atmosférica é menor. Então significa que as cidades mais altas, por ter uma pressão menor, eu não preciso fornecer tanta temperatura. Vamos colocar uma linha de raciocínio. Cidades mais altas que o nível do mar evaporam com uma temperatura menor. Por exemplo, a água na cidade de Brasília, ela não evapora assim, ela evapora menos que 100. Por que ela evapora menos que 100 graus Celsius? Porque eu preciso de menos temperatura para igualar as pressões. Se eu preciso de menos temperatura para igualar as pressões, então logicamente, tá? Então, a nível do mar, Rio de Janeiro, Nordeste, a água evapora a 100 graus Celsius. Porque é nesse ponto que as pressões se igualam, tanto interna quanto externa. Agora, cidades mais altas precisam de pressões, como as pressões são menores, eu preciso de temperatura menor. Então, cidades como Brasília, cidade de Goiás, cidades do Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso, essas cidades que não tem mar, elas evaporam menos que 100. Agora, lá no Países Baixos, lá na Holanda, que é mais baixo que o nível do mar, então lá com certeza a água evapora mais que 100. Porque se eu estou com uma altitude menor, a pressão vai ser maior, ok? Então, nível do mar, no caso da água, 100. Acima do nível do mar, menos que 100, porque eu faço menos esforço, porque a pressão é menor. E aqui, maior que 100. Entendeu isso aí? A geografia unida aí com a química e com a física, para você entender bacaninha. Beleza, pessoal? Então, entenda por que as substâncias evaporam. Então, vamos lá? Por que as substâncias evaporam? Quando iguala as pressões interna e externa. E para igualar as pressões internas, eu preciso jogar a temperatura, eu preciso colocar a temperatura, ok? Então, nós temos aqui, ó, esse gráfico aqui. Se você observar, a nível do mar, tá aqui as temperaturas aqui, ó. Tá? Então essas temperaturas aqui, elas são constantes a nível do mar. Então, o que significa ser 34,6 graus por éter? Significa que vai ser a temperatura onde as pressões se igualam, tanto a interna quanto a externa. O que significa o álcool evaporar 78,3? Significa que é nessa temperatura onde eu consigo igualar a pressão interna com a pressão externa. Você está entendendo? Ok? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês aqui. Antes de você fechar o vídeo, dá um like, se inscreva no vídeo. Mais de 99% dos alunos que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Se inscreve, participe do grupo, participe do nosso sucesso, esparrama para todo mundo. E sabe qual que é a melhor maneira de esparramar? Porque amanhã você nem lembra que você assistiu esse vídeo. Às vezes um amigo precisa de um vídeo como esse e você aprendeu e você esqueceu. Mas você curtindo, compartilhando, dando aquele like, ó, chuchu, beleza. Pessoal, a vida é linda, a química é linda e todo mundo sabe disso. Encerramos aqui. Assiste os próximos vídeos para Pedagogia Negativa, que é tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Ficamos aqui e um abraço. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.